século XX foi o período mais dramático da história da humanidade, contabilizando quase incontáveis milhões de mortos em guerras, revoluções, massacres e genocídios, crises e outros conflitos ao redor do mundo. Quando o milênio virou, a humanidade respirou aliviada. Entre as décadas de 90 e começo dos anos 2000, nossa espécie experimentou uma sensação de esperança, paz e progresso em comum. O Império Soviético havia ruído e com ele a Guerra Fria chegava ao fim, afastando de vez a ameaça tangível de um holocausto nuclear, que certamente colocaria um ponto final em nossa existência. As antigas ditaduras no leste europeu e América Latina deram lugar às democracias liberais. O mundo que surgiu depois da Guerra Fria é marcado por mudanças profundas nas relações internacionais e nas dinâmicas globais. Após a queda do Muro de Berlim em 89 e o colapso da União Soviética em 91, a ordem geopolítica global passou por transformações significativas. O mundo pós-Guerra Fria foi marcado por um aumento constante na conexão e interdependência entre países. As fronteiras estão cada vez mais estreitas e o mundo cada vez menor. A globalização, impulsionada por avanços tecnológicos, comunicações globais e liberalização do comércio, se acelerou. Houve uma integração econômica mais profunda, aumento dos fluxos de comércio, investimento e migração, bem como um contato muito maior entre diferentes culturas. Pensadores liberais proclamaram a vitória do capitalismo e sua supremacia total sobre o globo terrestre se impôs. Se espalhou a ideia de que o colapso do socialismo soviético e o consequente domínio global do capitalismo liberal democrático representavam o fim das lutas ideológicas e a consolidação de um modelo político-econômico definitivo, eterno e imutável. Ou seja, o triunfo do liberalismo como a melhor forma de organização política e econômica. Os liberais acreditam que as democracias, com suas economias de mercado e respeito aos direitos individuais, são a forma mais eficiente e justa de governo. Não existe alternativa, eles disseram. O capitalismo liberal promete que qualquer um pode ser rico, apenas trabalhando e se esforçando. Para os pobres, promete tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Prateleiras cheias, produtos de todo tipo e farturas de bens e serviços. As leis imutáveis e sagradas do Deus Mercado, as liberdades individuais e a democracia seriam o motor principal do progresso constante e inevitável da humanidade. Essa era pelo menos a teoria. Com o fim da Guerra Fria e crise do socialismo autoritário, uma nova ordem mundial se estabeleceu a partir da década de 1990. Nesse cenário, o progresso da globalização mobilizou pessoas, informações, serviços e bens. Mas quando o milênio virou, aos poucos a realidade logo se impôs. O século XXI emergiu com problemas para os quais ninguém tinha ou dizia ter soluções. Nasceu uma civilização superficial, baseada nas ideias de produzir e consumir. Temos que vender e temos que comprar. Falar que vivemos em uma sociedade de consumo é destacar a importância que o ato de consumir tem ganhado nas nossas relações e identidade como sociedade. Então, o nível e o estilo de consumo passaram a ser a principal forma de identidade cultural ao redor do mundo. Podemos chamar de consumismo a expansão da ideia do eu tenho no lugar da ideia do eu sou. O consumismo invade nossa vida social, econômica, cultural e política. Neste processo, os serviços públicos, a fé, o amor, o sexo e o prazer, a família, a natureza, o tempo e o próprio corpo humano se transformaram em mercadorias. Até mesmo a política virou uma questão de mercado, leiloando a participação civil e misturando valores comerciais privados com interesses coletivos da sociedade. O consumo passou a ser visto mais do que um direito ou um prazer, mas encarado como um dever do cidadão. Consumir, consumir e consumir. Seja como for, o consumismo que emergiu na Europa em plena Revolução Industrial vem se espalhando rapidamente para todas as regiões do planeta e assumindo formas diferentes em cada uma delas. O século XXI está sendo marcado por profundas inovações que afetam nossas experiências de consumo, como a globalização, o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e transporte, o comércio através da internet, a biotecnologia, o debate ambientalista e mil e outras ideias. Ao mesmo tempo, novos tipos de protestos e reações ao consumismo estão surgindo. Com o fim da polarização entre os blocos capitalista e comunista, surgiram novas formas de luta e protesto, especialmente entre os jovens das grandes cidades do mundo.
Inicialmente, inúmeros protestos surgiram em torno dos movimentos contra os efeitos nocivos da globalização, a destruição acelerada dos recursos naturais e do meio ambiente, aumento da desigualdade social entre as nações, o desemprego, a perda de direitos sociais e liberdades. A globalização e suas políticas neoliberais, ao mesmo tempo que motivam surtos de otimismo em alguns setores da sociedade, também atraíram críticas quanto aos seus efeitos sociais e sobre o meio ambiente. Entre os aspectos mais criticados está o agravamento das desigualdades econômicas e sociais em todo o mundo. Essa desigualdade não se restringe a áreas periféricas dos centros dinâmicos capitalistas, mas se estende até mesmo aos países centrais. Estes têm registrado números significativos de bolsões de pobreza, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Vivemos assim em um mundo marcado por imensos contrastes. De um lado, temos realidades cada vez mais padronizadas: shoppings, comidas e roupas sofisticadas, aeroportos, hotéis luxuosos, automóveis, computadores, telefones celulares, entre outros produtos do mundo globalizado. Bens e lugares desfrutados por grupos restritos de indivíduos, os incluídos. Do outro lado, encontramos carências e mazelas vividas diariamente por bilhões de seres humanos que não usufruem os benefícios da globalização. Estes são os excluídos. Vivemos em um mundo onde 1/4 da humanidade não tem acesso ao tratamento de água e esgoto, onde 1 a cada 10 seres humanos enfrentam a fome, onde, apesar de ter 5% da população mundial, a América do Norte concentra 1/3 de toda a riqueza global, enquanto todo o continente africano, com seus 54 países, detém apenas 1% de toda a riqueza no mundo. Pior, 2/3 de toda a riqueza produzida pela humanidade está concentrada nas mãos de apenas 1% dela. Os números por si são assustadores. A globalização exclui considerável parcela da humanidade. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com cerca de $1 por dia. Na realidade, não há acesso nem ao básico para se viver para grande parcela da humanidade. Saúde, saneamento, educação, transporte e segurança são conceitos que grande parte da humanidade desconhece. Como explicar as imensas desigualdades entre sociedades ricas e pobres? Neste quadro de desigualdades e dificuldades crescentes, muitas vezes agravadas pela violência das guerras, os movimentos migratórios tiveram um forte impulso. Foi o caso dos migrantes africanos, sírios e de várias outras regiões em direção à Europa. O número de deslocados à força e refugiados atingiu, em 2023, a horrenda marca de 110 milhões de pessoas, todas buscando asilo em países estrangeiros, à mercê do racismo e xenofobia. A intensidade dos fluxos migratórios desdobrou-se em diversos impasses, desde humanitários de acolhida aos imigrantes até os econômicos e políticos entre os governantes europeus. We've defended other nations' borders while leaving ours wide open. Anybody can come in. Oh, we're going to build the wall. Don't worry about it. We're building the wall. We're building the wall. In fact, it's going to start soon. Até as democracias correm perigo. A extrema-direita retorna aos palcos políticos do mundo e ganha espaço nos debates, muitas vezes se baseando em nacionalismo, promovendo a ideia de proteção da identidade nacional e da cultura contra influências estrangeiras, o que inclui discursos anti-imigração, xenofobia, racismo e intolerância, explorando o medo e a ansiedade em relação à diversidade cultural e étnica. Nem o nosso planeta suporta mais. Os recursos naturais são devorados de forma predatória e já sabemos que nosso planeta azul é incapaz de se regenerar na mesma proporção em que é explorado. O Japão já consome mais de 7 vezes os recursos disponíveis em seu território, a Grã-Bretanha 3 vezes e os Estados Unidos quase o dobro. Até 2050, o mundo precisará de recursos equivalentes ao dobro dos disponíveis na Terra, porque o crescimento infinito é ilusão. O aquecimento global e as mudanças climáticas já são a maior ameaça à existência da humanidade e à vida na Terra. Estamos vendo diante de nossos olhos a 6ª extinção em massa, causando a aniquilação de centenas de espécies nas próximas décadas. O planeta implora por misericórdia.
Os estados não estão conseguindo exercer a função de garantir o bem-estar da população, nem agir para atenuar as diferenças sociais, mostrando-se impotentes em barrar a piora da situação. O mundo que vivemos hoje é um mundo de extremos e contrastes, onde antigas reivindicações, sentimentos e ideias estão em constante combate e parecem prestes em transformar por completo o nosso século ou levar à completa destruição dos grupos em luta. O mundo de hoje é um mundo desumano, injusto e egoísta. Não são tempos fáceis.